Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente das Plantas. Eu já falei em 2 vídeos que o Darwin fez uma lista de 21 cientistas que ele chama de precursores da evolução biológica das espécies. E desses precursores, ele trouxe pessoas com a visão biológica, mecanicista. E eu estou, em contrapartida, dizendo que é verdade o que o Darwin disse, não está nada errado, porém, eu estou trazendo alguns precursores que falam sobre a evolução das plantas, e do caso das plantas, que estou mas ele chamou a atenção para o princípio inteligente. Então eu falei do Dr. Bose, falei do Dr. Fechner, hoje eu vou falar do John Wolfgang von Goethe, que é o grande cientista. Esse homem é conhecido como um intelectual, como o maior poeta da Alemanha, mas é um grande precursor nesse caminho da evolução das plantas. Então, Goethe nasceu em 28/8/1749 e morreu, desencarne, em 22/3/1832. O Goethe era poeta, advogado, escritor, filósofo, estadista, diretor de teatro, teórico de arte. Esse ele era, e as pessoas conheciam ele. Existe, para a pessoa ter uma ideia, a importância dele, existe centenas de Instituto Goethe em vários países, centenas de Instituto Goethe, pela importância que ele tem. Ele fez também, fora dessa parte de escritor, ele é escritor, inclusive o livro dele mais conhecido é o Fausto, mas ele tem muitos livros, é um poeta fantástico, deixou muitas peças de teatro, porque ele foi diretor de teatro, ele foi diretor da escola de teatro, era teórico do assunto, então deixou muitas peças de teatro, ele era consagrado como escritor. Quando ele veio para o caminho da ciência, que algumas pessoas não entenderam, ele fez estudo das cores, é um tema de física, morfologia das plantas, estudo biológico, mineralogia, ele desse estudo de minerais, trabalhos sobre física, biologia, botânica e fisiologia. Estou olhando como o precursor. Ele lançou o livro Metamorfose das Plantas em 1790. Olha, aqui eu vou trazer, olha o livro, como era essa Metamorfose das Plantas. É o livro dele, Metamorfose das Plantas, o Goethe. Ele lançou, ele vai explicando como é esse processo de evolução dentro da capacidade de entendimento e da intelectualidade que existia. Esse livro, você vê que esse livro é de 1790, até hoje ele é ditado no mundo inteiro, Metamorfose das Plantas. Imagine, ele fez isso quase em 90, o Darwin vai lançar o trabalho sobre a origem das espécies em 1858, quer dizer, ele tinha 70 anos antes do Darwin lançar o trabalho, ele já estava trabalhando sobre isso, a metamorfose das plantas. Esse camarada, além de lançar isso, ele deu também contribuição para a ótica, um livro que ele deu, um trabalho sobre ótica, da teoria das cores, 1810. Ele, o maior escritor da Alemanha, poeta, romance, peça de teatro, etc., aí ele diz, olha uma das frases que ele diz: a essência espiritual repousa sobre a forma material em uma planta. Olha como ele está dizendo, a essência espiritual repousa sobre a forma material em uma planta.
Ele está chamando a atenção para o princípio inteligente das plantas. Por isso que não deram destaque para ele, porque só houve crescimento do materialismo dentro da ciência nesses últimos tempos. Na Itália, esse fato é muito interessante. Na Itália, ele visitou o jardim botânico da Universidade de Pádua. Visitou o jardim botânico da Universidade de Pádua, lá na Itália. Nesse jardim botânico, onde Paracelso esteve, várias vezes Paracelso esteve lá. E Paracelso, um dos grandes estudiosos da natureza, principalmente o lado oculto da natureza, inclusive das plantas. Ele deixa, inclusive, muito trabalho sobre plantas, muitos remédios sobre plantas. Aí, nesse jardim, quando ele estava lá no jardim botânico da universidade, ele teve uma visão súbita das metamorfoses das plantas. É como se ele tivesse tido um fenômeno mediúnico ali. Ele chegou no lugar que o Paracelso esteve, que refletiu sobre isto, e momentaneamente ele teve aquele vislumbre. Até então ele não tinha tido o pensamento sobre a metamorfose das plantas. Isso daí é um fenômeno mediúnico. Ou ele sofreu influência, sei lá, do próprio Paracelso, não sei, ou ele, animicamente, ele precisava trabalhar isto, e ali foi o gatilho para acordar esse potencial imenso que ele possuía dentro dele. Mas foi ali que ele apresentou o primeiro vislumbre da metamorfose das plantas. Ele estudou também magnetismo, mesmerismo, galvanismo, alquimia. Ele foi estudando esses fenômenos todos, porque ele é um intelectual. Ele estudou os trabalhos de Paracelso, de Giordano Bruno e de Spinoza, que era outro grande filósofo. De Giordano Bruno, que também trabalhou a ideia que a Terra não era centro do universo. Foi morto pela igreja, ele era da igreja, mas mataram ele porque ele disse que a Terra não era centro do universo. Ele fez isso tudo. Agora, ele diz, nos trabalhos dele, ele quer destruir os limites de um universo mecanizado, porque só estudar as plantas mortas e não vivas. As pessoas estudavam, faziam estudo das plantas, mas as plantas mortas. É comum, tinha aquele laboratório imenso, até hoje existe nas grandes universidades, uma quantidade imensa. Mas ele diz, as plantas mortas não fala da essência dela. E da essência você tem que estudar as plantas vivas. Ele pega isso, que era um trabalho também do Paracelso, já chamando a atenção sobre isso. Ele disse que precisava, ele disse, por que estudar as plantas mortas e não as vivas? Por quê? Ele disse, precisamos criar uma abordagem diferente para as plantas. Uma parte ia dando origem, aí ele vai dizer, uma abordagem diferente. Aí ele diz no seu trabalho, uma parte ia dando origem a outra parte da planta, uma parte vai dando origem da outra parte. Ele vai mostrando o desenvolvimento. Não existia o estudo da embriologia. Na embriologia nós sabemos isto. É uma célula que junta, por exemplo, o espermatozoide e o óvulo e vai formar o ovozigoto, e desse ovozigoto vai se estender, vai criar os tecidos, aqueles ectodermas, e vai criando as divisões embriológicas e vai formando o ser. Ele já chamava a atenção disto antes de todo esse grupo estudar isto. Ele disse, desenvolver todas as plantas através de uma só. A ideia da evolução, ele diz, a ideia da evolução, de uma planta você vai formando, entendendo as outras. Você quando entende, porque no processo de evolução, um ser não vai dando origem para outra, só que o Darwin trouxe a ideia de uma força por acaso e a ideia da seleção natural, que é bem argumentada, só que por acaso e a seleção natural não vai explicar uma série de coisas, que as plantas também traz reflexões sobre isso. Mas ele já falava isto da evolução
estou dizendo quase 100 anos antes de todo mundo. Quando lançou o livro Metamorfose das Plantas, ele lançou o livro. O editor dele não se interessou, não quis publicar. Disse, não, você é escritor, você é consagrado como escritor, mas como cientista não quis. Aí ele procurou outro editor para lançar. E a surpresa dele, lançou o livro, mas ninguém ligava para ler. Os amigos dele, os intelectuais, não ligaram, não levaram em conta dele como um cientista, um pesquisador. Olhava ele como o maior poeta, mas não olhava ele como escritor. Ele teve que... Os amigos não ligaram para o livro. Até o poeta Schiller, que é depois dele o maior poeta da Alemanha, Schiller, amigo dele, ele conta para o Schiller tudo, mostra tudo, como é que vai passando de uma fase para outra, na ideia que ele tinha, e o Schiller chega a dizer, isso não é experiência, é só uma ideia. O próprio Schiller, amigo dele, diz isso. 3 décadas depois, é que foi mais ou menos aceito pelos botânicos. 3 décadas. Ele demorou desse entendimento. Você vê 3 décadas para começar a aceitar. E ele escreve, a tendência da planta crescer vertical e horizontal, é que ele diz, é como se tivesse um arquétipo, que arquétipo é a palavra que vem lá de trás, da época da Grécia, arquétipo, que Jung usou muito essa expressão arquétipo. Ele diz arquétipo, que é modelo. A planta crescer vertical e horizontal está em cima do arquétipo masculino e feminino. Ele diz que a horizontalidade é o arquétipo masculino que faz isso. E essa crescer horizontal, como aquela copa dela, ele disse o arquétipo feminino. É como se ela tivesse os 2 sexos nela. Que o Jung depois vai trabalhar isso muito intensamente. Ele já trabalhava isto. Ele falou da lei da gravidade e da lei que ele chamou de levidade. Ele diz, o Newton falou do cair da maçã e do subir da maçã, que o Newton não falou. Ele disse, obedece leis. E ele vai chamando a atenção isso na visão da planta. Ele falou das cores, ele falou das cores, não só das plantas, da cor de um modo geral. Ele dizia, antes dos físicos estudar a luz, ele diz, a luz é como se fosse uma manifestação da luz eterna. E até hoje os físicos têm dificuldade de explicar uma série de coisas sobre a luz. E ele já dizia que a luz é uma manifestação da luz eterna. Você vê a ideia de Deus que era forte nele. Ele disse, é preciso romper com essa mania de taxonomania. O jeito tudo pega os animais, as plantas mortas para fazer estudo. Ele disse, precisamos estudar as plantas vivas. Ele vai chamando a atenção de se estudar as plantas vivas. O Goethe estudou o desenvolvimento orgânico das plantas em termos de teoria de evolução das plantas. Está lá o trabalho dele dizendo isso. Ele não acreditava na lei cega da mecânica para a abordagem das plantas e no entender analítico e intelectual sobre as plantas. Ele dizia que isso não podia ficar, ele queria combater isto. Como Paracelso, aprendeu a lidar com as realidades vivas e não com catálogos mortos. Esta está mais próxima da realidade. A realidade viva, a planta viva, você está mais próximo da verdadeira realidade. É como ele está chamando. Quem tem afinidade, frase dele, quem tem afinidade com a natureza, é mais fácil compreender o tesouro da natureza como as plantas. Ele diz, precisa ter afinidade com a natureza para fazer isso. Ele fez jardins, ele tinha coleção de plantas, ele fazia essa afinidade. Ele diz que quem tem afinidade com a natureza é mais fácil de conhecer o tesouro que a natureza, um tesouro como as plantas. Olha como esse camarada estava na frente. Olha o que é que ele fazia.
Toda noite, antes de dormir, ele visualizava um ciclo da evolução da planta, de semente a semente. Ele ia evoluir. Isto nós sabemos do Espiritismo, que se você faz uma coisa dessa à noite, de noite você sonha, teu anjo da guarda, espírito ligado com esse mundo, vem conversar com você. E ele fazia isso, é como se ele recebesse ajuda para trazer esse material que provavelmente estava anímico dentro dele. Enquanto Darwin acreditava que as coisas externas, como causa mecânica, agem sobre a natureza do organismo, Goethe acreditava na expressão de um organismo arquetípico. Ou seja, o que Goethe está dizendo é o que Kardec diz no Livro dos Espíritos e nas suas demais obras. Existe um modelo. Antes desse corpo existir, tem um modelo que é lá no perispírito. E esse modelo do perispírito sofre influência da planta. Então o princípio inteligente vai evoluindo, ele vai precisar fazer esse modelo de perispírito. Imagina o modelo para os seres mais simples, unicelulares, as bactérias, tudo. A planta já tem porque o perispírito vai se formando primeiro. Depois, no animal já está mais complexo, no homem, até chegar no ser angelical. Ele já falava desse organismo, precisava de um modelo, uma expressão arquetípica, que para justificar a formação da planta. Olha que visão! E isso Kardec não tinha aparecido, não tinha nada. Por isso que naquela época não tinha nenhum que pegasse a visão espírita, porque o espiritismo ainda não tinha aparecido. Quando aparece na visão espírita, aparece um Wallace falando sobre isso, aparece um Jorge André falando sobre isso, aparece um Hernani Guimarães falando sobre isso, aparece um Gustavo Guilhem falando sobre isso, aparece um Bozano falando sobre isso, um Camilo Flammarion, um Richet. Aí o caminho já toma outros caminhos. Olha o que é que ele diz. A divindade exerce sua ação no que está vivo e não no que está morto. Por isso que ele chamava a atenção para estudar a planta viva, porque aí você vai entender a divindade, porque a ação da divindade está na planta viva. Olha como é que ele está chamando. A divindade está presente no desenvolvimento e transformação, e não no que enrijeceu e está morto. É na transformação, no desenvolvimento que está a divindade apresente. No caso, o princípio inteligente das plantas. Dado seu nome, deram depois ao nome dele uma planta. Deram o nome do Goethe, Goetia. Goetia é uma planta que tem um nome em homenagem a Goethe. Como deram também ao mineral goethita, porque ele era estudioso de minerais. Ele também era estudioso. Deram um mineral com o nome goethita. Goethe que cunhou a palavra morfologia. A morfologia foi ele que cunhou, que é usada até hoje. Foi ele que cunhou, inclusive para as plantas. Agora, ele enveredava por outros caminhos. Você vê, o Goethe faz a descoberta da origem vulcânica da montanha, estabelecimento do primeiro sistema de estação meteorológica, interesse em ligar o Golfo México ao Oceano Pacífico. Esses camaradas iam de uma área para outra com uma facilidade imensa. O Goethe, o grande intelectual da Alemanha, o maior poeta da Alemanha, um intelectual fantástico, um homem de teatro, mas um homem de ciência. E nas plantas ele trouxe essa compreensão da metamorfose das plantas, que não deram destaque porque o materialismo predominou. Mas agora as ideias espirituais, principalmente quando Kardec traz na sua obra
um caminho filosófico para a humanidade, e esse caminho vai fazer com que nós possamos trazer figura como Goethe para esse caminho do estudo das plantas. É um gigante, com certeza é um espírito iluminado. Se quando esteve aqui foi capaz de fazer tanta coisa e deixar uma base, lógico, que ele não deixou, ele não tinha o conhecimento que tem hoje da fisiologia, da bioquímica, da física, para ajudar. Lógico que ele traz algumas ideias que você diz, olha, a física, a fisiologia mostra um pouco diferente, sim, mas ele trouxe uma coluna mostrando essa evolução e mostrando que essa evolução passa pelo princípio inteligente. Nós não vamos entender a fisiologia do homem, do animal, de uma planta, de todo ser vivente, que não trouxer a compreensão do princípio inteligente comandando isto. O comandante está ali, não está em outro local. Então o Goethe, eu bato continência para esse mestre, para esse professor. Espero que você continue essa série, que eu vou trazer muitas evidências científicas para a discussão desse tema, porque é uma realidade. Chegou o momento dessa realidade vir à tona. Eu não passo de um simples instrumento, porque você vê, eu estou mostrando trabalhos de outros, estou mostrando pesquisas, apenas vou, com o correr do tempo, criar algumas interrogações que talvez os mestres futuramente da agronomia, da botânica, resolvam estudar e pesquisar, porque eles com certeza estão aparelhados intelectualmente e materialmente para fazer pesquisas gigantes sobre o princípio inteligente das plantas. Que Deus te guarde, meu irmão, boa sorte e até o próximo encontro nosso nessa série Princípio Inteligente das Plantas.